Este material foi produzido e oferecido pela Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Viçosa. Para realizar um curso completo, acesse os links na descrição e comece sua jornada de aprendizado. Olá, cursista! Seja bem-vindo ao nosso curso de Boas Práticas Agrícolas. Esse curso foi desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, em parceria com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao módulo 2, Boas Práticas do Plantio ao Cultivo, com a introdução de algumas questões relativas ao preparo do solo para o plantio. O que veremos nessa aula? Nessa aula, vamos falar sobre o preparo do solo e das boas práticas de conservação do solo. Importância do preparo do solo. Vamos iniciar nossa aula entendendo a importância do adequado preparo do solo. O solo é um sistema em constante mudança, composto de uma fração não orgânica e outra orgânica, organismos vivos. Por isso, precisamos levar em consideração essa capacidade de mudança do solo nas nossas atividades de prepará-lo para o plantio, de forma a oferecer as condições para a emergência das plantas, o crescimento das raízes e drenagem de água. Problemas com o preparo do solo. Quando falamos do preparo do solo, devemos buscar um manejo que permita a melhor utilização do mesmo, visando a manutenção e melhoria de suas características. Para isso, é necessário utilizar técnicas de conservação que reduzam a erosão, bem como a compactação do solo e a salinidade. A compactação diminui a porosidade e sua permeabilidade à água. A erosão ocorre pela remoção e transporte de partículas e agregados do solo pelo escoamento de água pela superfície ou pela ação do vento. A salinidade é um processo de acúmulo de sais no interior do solo que prejudica o desenvolvimento das plantas. O tipo de preparo de solo a ser empregado vai depender do tipo de solo, das exigências da cultura, da topografia do terreno, do maquinário, implementos disponíveis e do método de preparo adotado pelo produtor. Podemos escolher entre 3 métodos de preparo do solo. O primeiro que vamos falar é o método convencional. É realizado com a aração e gradagens. O arado promove o corte do solo e a grade complementa o trabalho, diminuindo o tamanho dos torrões na superfície, além de nivelar o terreno. Métodos de preparo do solo. O método convencional é dividido em 2 etapas: preparo primário e preparo secundário. A. Preparo primário do solo consiste de arações profundas de 20 a 40 centímetros para romper as camadas adensadas ou compactadas. Principais ações: 1. Revolvimento das camadas de solo, expondo a radiação solar e outras máquinas. 2. Incorporação de restos culturais para controle de pragas e doenças. 3. Incorporação de calcário e fertilizantes. 4. Incorporação de plantas daninhas ou adubos verdes. B. Preparo secundário do solo é realizado mais próximo do plantio, utilizando grades e enxada rotativa com o objetivo de nivelar e destorroar a camada mais superficial do solo para a semeadura e eliminação de plantas daninhas. Métodos de preparo do solo. O segundo método é o cultivo mínimo, caracterizado pela redução das operações primárias e secundárias, buscando a manutenção da estrutura e redução dos custos de preparo do solo. Os equipamentos utilizados: arado escarificador, para romper a camada superficial adensada, e a grade niveladora, para controle de plantas daninhas de pequeno porte.
E por último, o método de plantio direto, quando não há revolvimento do solo, ou seja, a semeadura e o adubo são colocados diretamente no solo, normalmente coberto pela palhada da cultura anterior. Práticas conservacionistas. Juntamente com o adequado preparo do solo, as práticas conservacionistas são de fundamental importância para a manutenção da estrutura de produção. As práticas conservacionistas do solo têm por finalidade a redução da erosão. Entre os problemas relacionados à erosão está a falta de cobertura do solo, seja por palhada ou vegetação. Dessa forma, a água da chuva escorre pela superfície do solo, levando consigo partículas, promovendo a erosão. Por isso, o terreno deve estar sempre com algum tipo de cobertura, sejam lavouras ou restos de cultivos. A erosão afeta a camada do solo mais fértil, por isso, além de causar a perda do solo, afeta os cultivos e a produção, aumentando os gastos com adubação. Quando entendemos que a erosão é um processo em que a água escoa sobre a superfície do solo, compreendemos a necessidade de manejar a inclinação do terreno e a manutenção dos canais de irrigação e drenagem para que não venham a ser um ponto de erosão. Então, algumas práticas que podemos utilizar para a conservação do solo. O terraceamento, que consiste na construção de uma estrutura no sentido transversal ao declive do terreno, que tem por finalidade reduzir a velocidade de escoamento da água na superfície do solo, evitando desta maneira os efeitos da erosão do solo. Outra função dos terraços é ajudar na infiltração da água no solo. Se essa boa prática agrícola não é aplicada, a erosão pode aumentar em uma grande proporção, formando valetas chamadas de vossorocas. Caso as vossorocas venham a se desenvolver, a recuperação da área afetada torna-se inviável. Práticas conservacionistas. Outra prática conservacionista é o plantio em nível, que consiste em linhas marcadas no sentido transversal ao declive do terreno. Cada curva de nível apresenta uma única altitude. Isso leva à redução do escoamento da água na superfície do solo, o que desfavorece a erosão. Por causa das diferentes altitudes entre as curvas de níveis, isso se assemelha a uma escada. É importante que o produtor rural não utilize as práticas de conservação de solo isoladamente, mas que faça uma associação com outras práticas, como, por exemplo, a rotação de culturas, cobertura verde, plantio direto, entre outras. Estamos finalizando a nossa segunda aula do módulo 2, na qual falamos da importância do preparo e conservação do solo. Para exercitar tudo aquilo que você aprendeu, além de assistir a essa aula, leia a apostila, faça os exercícios de fixação e demais atividades propostas no guia de estudo. Desejamos a todos um bom estudo!